Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer aí um comparativo um pouco sui generis, porque você pode argumentar com razão que um papel é banana e o outro papel é maçã, ou um papel é laranja e o outro é maçã, ou um é melão e o outro é mamão. Assim acho que fica melhor. Um é melão, outro é mamão. Então, gente, claro, tem pessoas que gostam mais do melão, que tem mais água, tem pessoas que gostam mais do mamão, que tem mais fibra e é mais doce. Bom, aí vai do gosto de cada um. Mas aqui, realmente, os papéis são bem diferentes. Mas, assim, vocês já sabem que eu gosto de papéis com fluxo de caixa. E eu também gosto de Tesouro IPCA principal para acumular patrimônio, certo? E o papel com fluxo de caixa, ele vai fazer o quê? Ele vai me defender em momentos de crise. Por quê? Porque ele oscila menos e ele vai te pagando o juro semestral, em que você com certeza vai ter oportunidades diferentes, com taxas diferentes de fazer investimento. Já no Tesouro IPCA principal, você tem que investir e ficar. Ou seja, você tem que ter assim uma resiliência, uma força de vontade, um conhecimento de mercado, uma experiência bem maior para ter a paciência de ficar no papel, certo? Isso é muito, muito, muito importante. Já nos tesouros IPCAs que pagam juros semestrais, isso é mais fácil de fazer. Por quê? Porque a gente vai estar recebendo no meio do caminho e enfim, a gente vai reinvestir e tal. E se a gente quer reinvestir na questão do IPCA principal, usando o que já está investido, você quer realocar e tal, fica complicado por causa daquela regra PEPS, PEPS, né? Primeiro que entra e primeiro que sai. Isso aí não muda, né? O pessoal volta e meia pergunta isso. Não existe como a gente escolher o papel, tá, pessoal? Tipo assim, você tem um IPCA 35 a 4%, tem um IPCA 35 a 3,5%, você quer vender o 4%. Mas se o que entrou primeiro foi o 3,5%, não adianta. Vende primeiro o que entra primeiro, primeiro que sai, primeiro que entra. Primeiro que entra, primeiro que sai. E, claro, um jeito de contornar isso é com duas corretoras, mas não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é o seguinte: é que no tesouro que paga juros, a gente vai ter de 6 em 6 meses uma oportunidade de realocar, em que eu posso comprar ele mesmo, posso comprar o primo mais próximo principal, podia ser o 45 também, mas tem um motivo para eu ter colocado o 35 aqui, ou eventualmente até outro investimento, até fora do tesouro também. E isso é que eu acho sensacional nos tesouros IPCAs, certo? Porque eles te dão oportunidade no futuro, coisa que o principal não faz, porque você tem que ficar, tá? E aí qual é a motivação desse comparativo, pessoal? É que essas taxas aí, se a gente pensar somente pelo prazo de vencimento, que não é assim que o mercado avalia, né? O mercado avalia pela duration. Se a gente pensar só pelo prazo de vencimento, a taxa do IPCA 2040 deveria ser maior, certo? Mas, na verdade, ela não pode ser maior, ou ela isso é aí que tá. É que o mercado ele tem momentos em que ele se comporta de forma diferente e foge dos preceitos formais, tá? Então é importante reconhecer esses momentos, e um momento que a gente pode dizer a assimetria de mercado está acontecendo agora e está se mantendo. Isso é que é o mais interessante de tudo. Está se mantendo. Porque o que acontece nas taxas desses dois papéis? Em determinados momentos, um papel está com a taxa mais alta, e a gente sabe que a taxa mais alta o papel é mais barato, porque a relação de marcação ao mercado é inversa, e em outros momentos o outro está mais alto. Só que não deveria ser assim. Deveria ser uniforme, né? E aí eu já vou dar aqui uma informação de ouro para vocês. Qual taxa deveria ser mais alta? A do IPCA 35. Por quê? Porque ele é um papel mais difícil de carregar. Ele não paga juros semestral, ele tem mais risco. Ou seja, no IPCA 35 eu tenho
todo o risco Brasil por 15 anos. No IPCA 40 eu tenho todo o risco Brasil por 20 anos? Não, porque o pagamento do juro semestral, de certa forma, amortiza a dívida e eu recebo parte da dívida. Se o Brasil quebrar lá na frente, eu já recebi parte da dívida, entende? No IPCA 35 não. Vamos supor assim, cenário bem catastrófico, bem hipotético mesmo, certo? Brasil 2030 quebrou, parou de pagar, deu moratória, parou de pagar todos os juros da dívida, de tudo, tá? De tudo, de prefixado, de NTNB, de Selic, de tudo. E aí, gente? Quem está com o 35 tá lascado. Agora, quem esteve no 2040 até esse momento hipotético, futuro, fantasioso, já teria recebido vários cupons semestrais se isso acontecesse, por exemplo, em 2030. Então, por isso que o papel IPCA 2040 é menos arriscado que o 2035. Tá? Olha, gente, essa informação é preciosa. É preciosa. Tá? Bom, o que mais? O IPCA 2040 com juros, ele veio no lugar de quem? E isso é que é importante, pessoal. Às vezes a gente esquece. Ele veio exatamente no lugar do Tesouro IPCA 35 com juros semestrais, que existiu no Tesouro até o dia 10 de fevereiro de 2019. Então, foi quando o Tesouro ele alargou todos os prazos, né? Ele trocou quase todos os IPCAs, quase todos os prefixados, e sempre aumentando o prazo. Tinha o 26, virou 30, o 35 virou 40 e o 50 virou 55, tá? Então esse aqui vem substituir o IPCA 35 com juros semestrais. Quando nós tínhamos o IPCA principal e o IPCA 35 com juros semestrais, isso era muito fácil, porque a taxa do IPCA 35 sempre era mais alta que do IPCA 35 com juros. O IPCA 35 com juros era mais caro no preço unitário, por quê? Porque é um papel menos arriscado. Só que no 2040, como ele tem um pouquinho mais de prazo, o nosso intuitivo, o nosso lógico diz que a taxa dele deveria ser maior porque ele tem mais prazo. Só que o que está acontecendo no Tesouro? Essa taxa está oscilando loucamente. Então, gente, o que eu fiz? Eu peguei as taxas dos dois papéis em 2020 e no 2021 até o dia 8 de janeiro, tá? Tá aqui a taxa do 35, do 40, desde que o 40 foi lançado, tá? Dados anteriores não fazem sentido. E aqui a diferença de taxa. E quando a diferença é positiva, significa que o 2040 estava com taxa mais alta. E quando a diferença é negativa, por exemplo, aqui, significa que a taxa do 2035 era mais alta. Então, pessoal, descendo a tabela, nós temos aqui o comparativo dos dois papéis. Em vermelho, o 2040, em azul, o 2035. E vejam que eles trocaram de lugar várias vezes ao longo do ano, certo? E o que significa isso? Significa que o papel que está com taxa mais alta é mais barato pela questão taxa no longo prazo, certo? Então, nesses momentos aqui em que comecinho da pandemia, vejam que a linha vermelha subiu muito e a azul ficou lá embaixo. Depois a azul até reverteu um pouco, aí eles caíram, depois a azul ficou acima, depois o vermelho ficou acompanhando, a azul ficou acima, o 35 ficou acima por um bom tempo, depois eles andaram juntos, empatados, daí um tempo o 40 ficou acima, e agora no final do ano e começo deste ano, de 21, o que acontece? O 40 está acima de novo, como esteve lá no comecinho da pandemia. Vejam que interessante isso. Tá? A linha vermelha acima da linha azul. E aqui nesse gráfico de baixo, o que eu fiz? Eu fiz a diferença das taxas. E aqui as datas são as mesmas. Tá?
Então aqui a leitura é a seguinte, pessoal. Quando é positivo, o 2040 esteve com taxa mais alta, esteve mais barato. E quando o número está negativo aqui, o 2035 esteve mais barato. E aí o que acontece, gente? No pico de estresse com a pandemia que foi lá em março, vejam que a diferença de taxa entre eles, entre esses dois papéis, chegou a bater 0,20 a favor do 2040. Ou seja, o 2040 mais barato. Caiu, aí inverteu, aí o 35 ficou mais barato, depois voltou, voltou, enfim. E agora, pessoal, o que chama muito a atenção é que o 2040 está com uma diferença de taxa. Ele não só está acima da taxa do 35, como ele está no patamar de março, quase no patamar de março, no auge da pandemia. Ou seja, a diferença de taxas está alta novamente. O que torna a possibilidade no 2040, por este critério, única e exclusivamente por este critério, muito interessante. Muito interessante. Agora, no próximo segmento do vídeo, pessoal, nós vamos comparar o Tesouro IPCA 2035 principal com 2040, o que aconteceu mês a mês na marcação a mercado ao longo de 2020 por aquele relato do balanço do Tesouro Direto, ou seja, dados oficiais. Vamos rodar esse vídeo e depois nós vamos para a conclusão. Bom, pessoal, então para ter uma noção melhor do que acontece com a marcação a mercado no IPCA 2035 principal e no 2040 com juros, eu tomei por base dados publicados oficiais do Tesouro Nacional, que são aqui essas tabelinhas de rentabilidade que vem no final de cada balanço do Tesouro Direto. A gente vai lá em balanços, vê mês a mês, no finalzinho tem essa tabela. E aqui, começando em março, gente, a rentabilidade de março de 2020 foi o mês em que eclodiu a pandemia. E nós temos aqui o Tesouro IPCA 35 perdendo 15% e o IPCA 40 perdendo 11%. Então olha aí, ó. Quando eles perdem, o IPCA 40 perde menos. Essa é a primeira informação. Em abril, o que aconteceu? Houve uma recuperação. O IPCA 35 ganhou 1,38% e o IPCA 40 ganhou 0,09%. Quando ambos ganham, o IPCA 35 ganha mais. Aqui houve uma diferença aí de 1,29%, mas não essa diferença, ela aqui seria assim, o IPCA 35 ganhando e o IPCA 40 ficando quase no 0 a 0. Isso não acontece em outros momentos, nós já vamos mostrar. Em maio, o que aconteceu? O IPCA 35 perdeu 1,3%, o IPCA 40 perdeu 0,3%. Então, de novo, o IPCA 40 perdendo menos quando eles perdem. Em junho, o que aconteceu? Houve ganho, o IPCA 35 ganhou 0,78%, o IPCA 40 ganhou 0,35%, aqui eles ficaram mais parecidos. E ambos ganharam do Tesouro Selic, né, que aqui em junho ainda não tinha acontecido o estresse com o Tesouro Selic. Em julho, o que aconteceu? Aqui. O IPCA 35 ganhou quase 9% e o IPCA 40 ganhou 6,5%. Então, quer dizer, quando eles ganham forte, ganham bem, o IPCA 35 ganha, mas veja que a rentabilidade do IPCA 40 não é tão desprezível. E ele não perde tanto quando as coisas ficam ruins. Então vejam que tem essas diferenças que muitos podem dizer a favor do IPCA 40. Outro mês aqui foi agosto, 31 de agosto. O que aconteceu? O Tesouro perdeu de novo. O IPCA 35 perdeu 5,5%, o IPCA 40 perdeu 4,29%, quer dizer, perdeu menos. Vejam que sempre que há perdas, o 40 perde menos. Aqui em setembro, e aí até Tesouro Selic perdeu 0,47%, foi o mês aqui do caos, né, no Tesouro Selic. O IPCA 35 perdeu 6,6%, o IPCA 40 perdeu 5,4%. Olha, quando ele perde menos, gente. Isso é muito significativo,
porque vai deixar a tua carteira mais estável. Aqui em outubro, o IPCA 35 perdeu 1% e o IPCA 40 ficou quase no 0 a 0 com menos 0,12. E o último mês aqui dos nossos dados, que é novembro, houve uma recuperação. O IPCA 35 ganhou 1,8, o IPCA 40 ganhou 0,73, ficou positivo. Então, pessoal, o que dá para concluir aqui dessa amostra de rentabilidades e de marcação a mercado, né? Porque lembrem, já falei isso em outros vídeos, essa tabelinha aqui ela é calculada considerando que a pessoa saia do título, ela resgata o título. Então, é tomado o primeiro dia útil do mês o valor de compra e no último dia útil do mês o valor de resgate. Então já inclui também a penalidade da taxinha de spread ali, que a taxa de resgate é maior, né? Então a gente compra por um valor mais alto e vende por um valor mais baixo. Tudo isso está incluído, tá? Nas simulações aqui do próprio Tesouro Nacional. Então assim, quando há ganho, certo? O IPCA 40 acompanha. Ele ganha menos, mas ele ganha. Isso ficou bem claro. E quando perde, ele perde menos. Então, são argumentos aí a favor do IPCA 2040. E o detalhe, pessoal, é que nessas tabelinhas aqui são considerados única e exclusivamente o preço de entrada e o preço de saída. Pagamento de cupom no mês que aconteceu, que foi fevereiro e agosto. Fevereiro não está na amostra, porque o papel 2040 entrou no dia 10 de fevereiro, ele entrou depois do mês ter começado, então o Tesouro não contou, eu nem mostrei. Mas, por exemplo, em agosto, vamos pegar agosto aqui. Essa aqui, ó. Vejam que todos os tesouros IPCAs deram rentabilidade negativa, mas isso aqui não é verdade, porque eles pagaram o cupom no mês, só que o cupom não é considerado nessa continha. Então tem mais isso ainda que faz o Tesouro IPCA 2040 para um determinado perfil de investidor ser mais interessante que o IPCA 35 principal. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então, em conclusão, a gente sabe que são papéis diferentes, a gente sabe que são perfis diferentes de investidor, mas necessariamente eu não acho que um exclua o outro. E eu sempre gosto de fazer a melhor alocação possível no momento, certo? Por isso que eu gosto tanto de aporte fracionado, por isso que eu gosto tanto de diversificar. E nesse momento, pessoal, o 2040 está mais interessante que o 2035 pela questão de taxa. E não só isso, ele está num patamar de diferença de taxa que foi num momento de estresse muito agudo do mercado. Se isso vai continuar ou não no futuro, eu não sei. Mas eu posso até arriscar e dizer uma coisa. Quando a taxa se inverte, né, seria até interessante fazer uma marcação a mercado no 35 para comprar 40. Seria interessante, mas isso aí cada um vai ter que decidir. Eu não estou recomendando nada. Mas entre os dois, com dinheiro novo, sem dúvida, o 2040 está mais interessante, certo? Porque ele tem taxa maior que a do 35, esses 5 anos de prazo não são muito problema, porque ele veio substituir justamente o IPCA 35 com juros semestrais, e nada impede de no futuro, quando se essa diferença de taxa inverter de novo e voltar para o negativo, você pode comprar daí o IPCA 35 com os juros do IPCA 40. Aí assim, ó, aí o investidor vai estar fazendo a melhor alocação possível no momento, certo? Então, pessoal, estou muito satisfeito de compartilhar essas dicas com vocês, essa possibilidade de estratégia. Lembrando que eu não estou recomendando absolutamente nada. Quem quer saber o que eu estou fazendo, eu compartilho isso lá na seção de membros, certo? Lembrando assim, não imite youtuber, tá? Mas quem tem essa curiosidade de saber o que eu estou fazendo, pode conferir lá e olhar os vídeos anteriores, certo? Porque também não é toda hora que eu estou investindo, tem horas que eu paro.
E esse dado aqui eu acho muito interessante, estou muito feliz de compartilhar com vocês, certo? Só que cada um vai ter que pensar a sua estratégia, cada um vai ter que analisar e ver o que vale a pena para si, certo? Então, isso posto, nós queremos reafirmar o conteúdo educativo aqui, que eu acho que é uma baita dica, francamente, olhar para isso aqui para poder tomar aí uma decisão mais interessante com as informações disponíveis no momento. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.